Olá pessoal, vamos comentar hoje sobre energia potencial eletrostática, representada pela letra W, potencial elétrico, V, trabalho de uma força elétrica, representado pela letra grega tal, grandezas escalares, vimos anteriormente, grandezas vetoriais, falamos de campo elétrico, falamos de força elétrica, agora vamos verificar essas grandezas escalares, ou seja, para sua representação, precisamos apenas de um valor da sua intensidade e de uma unidade de medida. Estamos na apostila 5, aula 86. Energia potencial eletrostática, potencial elétrico e trabalho de uma força elétrica. Página 127. Então, energia potencial eletrostática é a energia que um sistema composto de duas cargas possui. Como que eu calculo essa energia potencial? Então, nosso W é igual ao K, que é uma constante, depende do meio onde estão inseridas essas cargas elétricas. Carga de um vezes a carga do outro, dividido por R. Prestem bem atenção que aqui nós não utilizamos módulo, então esse potencial adota o sinal das cargas que colocaremos aqui. Então, essa energia pode ser positiva ou pode ser negativa. Lembrando que estamos falando de energia, unidade de medida de energia é o Joule, nosso potencial elétrico. Então, a região do espaço é caracterizada pelo potencial elétrico. Como que eu calculo esse potencial elétrico? Esse potencial elétrico, representado pela letra B, é a nossa energia potencial eletrostática dividido pela carga. Esse potencial também pode ser determinado como K dividido por R. E aqui percebemos que o potencial em determinada região do espaço não depende da carga que colocaremos nesse ponto, mas sim da carga que gera o campo elétrico, que proporciona esse potencial no ponto onde estamos analisando. Trabalho de uma força elétrica. Verificamos se o sistema possui energia potencial eletrostática. Essa energia potencial eletrostática é suscetível à transformação em energia cinética. E se tem energia cinética, energia de movimento, se tem movimento, tem trabalho. E o trabalho da força elétrica na nossa situação aqui vai ser a energia potencial eletrostática no ponto A menos a energia eletrostática no ponto B. Lembrando que a nossa força eletrostática é uma força conservativa, ou seja, o trabalho da força conservativa só depende da posição inicial e a posição final do que estamos analisando. Lembrando que o AB é a diferença de potencial. Se isolarmos a carga Qzinho aqui, colocarmos em evidência, ficaremos com K Qzão dividido por RA. Mas quem que é K Qzão dividido por RA? É o nosso potencial. Então, teremos Q, abre parênteses, potencial em A menos potencial em B. Potencial em A menos potencial B é a nossa diferença de potencial. Então, nosso trabalho pode ser determinado como a carga que está sendo deslocada, multiplicado pela diferença de potencial entre os pontos que ela irá se deslocar. Agora, quando estamos em um campo uniforme, ou seja, o que significa ser campo uniforme? Em todos os pontos desse campo, temos as mesmas características do campo elétrico, direção, sentido e intensidade. Quando estamos num campo uniforme, o nosso trabalho é determinado como mais ou menos o módulo da carga que está sendo deslocado, vezes o E, vezes o D. O E é o nosso campo elétrico, o D é a distância que está sendo deslocada, lembrando que E vezes D é a nossa diferença de potencial. Então, novamente, temos que o nosso trabalho da força elétrica para levar a carga de um ponto qualquer A até um ponto qualquer B é a carga vezes a diferença de potencial. A carga vezes a diferença de potencial. Exercício número 2. Uma carga pontual Q de 2 microcoulomb elevada no vácuo. Ou seja, o nosso K0 vale 9 vezes 10 a nona, Nm² por coulomb ao quadrado, do ponto A para o ponto B, do campo elétrico gerado pela carga pontiforme Q de 8 microcoulomb, conforme a figura e as medidas abaixo. Determine o trabalho realizado pela força elétrica que age sobre a carga Q
de 2 microcoulomb, sair da posição A e ir para a posição B. Então, lembrando que o trabalho da força elétrica é a diferença da energia de potencial eletrostático para levar um ponto. Então, é a energia potencial eletrostática do ponto A menos a energia potencial eletrostática do ponto B. E a energia potencial é K, Qzinho dividido pela distância que separa as cargas, RA, distância de Q até o ponto A, RB, distância de B até o ponto B. Temos aqui RB 0,9, RA 0,3. Substituindo, caímos que, então, K 9 vezes 10 a nona, Q 8 vezes 10 a menos 6, Qzinho 2 vezes 10 a menos 6. Então, a parte de cima é idêntica, o que vai mudar é só o nosso denominador. Quando realizarmos essa álgebra, então o que a gente faz aqui? Realizamos com calma primeiro a multiplicação das potências de mesma base, aqui, ó, reserva a potência de 10, deixa só 1, então aqui eu tenho 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 12, 10 a nona vezes 10 a menos 12 já vai dar 10 a menos 3, eu posso colocar aqui, ó, 3 décimo é 3 vezes 10 a primeira, esse 10 a primeira sobe 10 a mais 1, resolvi a potência de 10, depois faço a multiplicação com os valores que ficaram. 9 vezes 8 dividido por 3. Quando fizermos essa álgebra, se tudo correr bem, tem que cair um trabalho da força elétrica de 3,2 vezes 10 a menos 1 Joule. Exercício 4. A esfera O, de dimensões desprezíveis. Então, podemos utilizar a lei de Coulomb e todas as outras medidas que estamos realizando. A esfera O de dimensão desprezível, fixa no vácuo, como é mostrado abaixo, possui quantidade de carga menos 10 microcoulombs, supondo desprezíveis qualquer ações que não as elétricas determinem o potencial elétrico no ponto A. Então, o potencial elétrico é uma característica que depende da carga que está gerando essa influência no ponto A. Então, o nosso potencial no ponto A vai ser a constante, vezes a carga, dividido pela distância da carga até o ponto A. Substituindo os valores, 9 vezes 10 a nona, a carga 10 microcoulomb, menos 10 microcoulomb, 10 a menos 6, novamente, convertendo de microcoulomb para coulomb, a distância que é 6 centímetros, mais preciso deixar em metro, para que a unidade de medida do potencial saia em volts. Então, nós temos aqui 6 vezes 10 a menos 2, 10 a nona, aqui, ó, 10 a primeira vezes 10 a menos 6, isso vai dar 10 a menos 5. 10 a menos 2, vai lá para cima, fica 10 a mais 2. 10 a segunda com 9, vai dar 11. 11 tira 5, dá 6. Então, isso daqui vai dar 1,5 menos 1,5, vezes 10 a sexta volts. Fizemos o item A. O item B, a energia potencial eletrostática adquirida pelo sistema, caso uma partícula de carga 2 microcoulomb seja colocada no ponto A. Sabemos que o potencial o potencial elétrico é a energia potencial eletrostática do sistema dividido pela carga. Então aqui nós vamos isolar a nossa carga que estava dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então ficou a energia potencial eletrostática igual ao potencial vezes a carga. Substituindo os valores, menos 1,5 vezes 10 na sexta, vezes o valor da nossa carga, 2 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 6 corta com 10 a terceira, 2 vezes 1,5, então vai dar menos 3 joule, a energia potencial eletrostática, menos 3 joules. Item C, o trabalho da força elétrica em um deslocamento dessa partícula de um ponto infinitamente distante até o ponto A. Lembrando que o trabalho da força elétrica é igual à energia potencial, a diferença da energia potencial eletrostática. Então, nós vamos fazer energia potencial eletrostática na posição que está no infinito, menos energia potencial eletrostática no ponto A em que queremos descobrir. Mas a distância da carga até o infinito vai dar zero. Então, substituindo valores, temos só que o trabalho da força elétrica para trazer uma carga do infinito até o ponto A vai ser apenas a energia potencial eletrostática no ponto A. 9 vezes 10 a nona, que é o nosso K. O Q, menos 10 vezes 10 a menos 6. O Qzinho,
2 vezes 10 a menos 6 dividido por 6. Realizando essa álgebra, temos que o nosso trabalho da força elétrica é 3 joules. Isso que nós temos aqui, ó, vamos. 10 a menos 6, com 10 a menos 6, vai dar 10 a menos 12. 10 a menos 2, com 10 a primeira, 10 a terceira. 10 a terceira com 9, vai dar 10 elevado a 12. Opa, 10 elevado a 12, corta com 10 elevado a 12, só sobrou 2 vezes 9 dividido por 6. 2 vezes 9 vai dar 18, dividido por 6, 3. Tudo bem, essa álgebra aqui é mais tranquilo de ser realizada. Só entender o potencial elétrico do ponto A, caso uma outra esfera muito pequena de quantidade de carga 20 microcoulomb seja fixada no ponto P. Então, se uma carga for fixada no nosso ponto P, essa carga P irá gerar no ponto A um potencial elétrico. Esse potencial elétrico, K, Q da carga P, dividido pela distância que separa, que continua 6 vezes 10 a menos 2 metros. Substituindo, então, veremos que a carga que vai ser inserida no ponto P, que vale 20 microcoulomb, gera um potencial no ponto A de 3 vezes 10 a 6 volts. Mas o meu potencial em A é a soma algébrica de todos os potenciais gerados nesse ponto. Então, o potencial no ponto A é igual ao potencial gerado pela carga A mais o potencial gerado por essa carga linha que eu chamei aqui, ó, V', VA mais V' A. Então, vai ser menos 1,5 vezes 10 a terceira, mais 3 vezes 10 a terceira. O sinal aqui a gente tem que levar em consideração. Então, nosso potencial aqui é positivo de 1,5 vezes 10 a sexta volts. Pessoal, encerramos essa aula 86. Próxima aula resolveremos alguns exercícios dessa mesma aula. Até mais, um grande abraço.